Esta história não pode ser contada. Esta história tem de ser contada. Nabokov não autorizou a sua publicação. Esta história não pode ser contada. O autor desta história dedicou toda a sua vida à escrita. Esta história tem de ser contada. Este livro não está acabado. Não está acabado, mas contém nele o suficiente para ter o dever de ser partilhado. Nabokov morreu a Vera que não publicasse este livro se não acabasse antes de morrer. A obra deixou de lhe pertencer. Se calhar não era suposto esta história ser mais do que é. E se o livro for destruído, não estará a frustrar essa tentativa. A arte é uma forma de prolongar a vida do artista. Não há literatura suficiente no mundo que consiga preencher esse vazio. Não há literatura capaz de preencher a morte. O artista e a arte são duas coisas diferentes. Como a vida e a morte. Como a vida e a... Como a morte e a vida. Um artista morre, mas a sua arte fica. E nós temos o direito de pegar na vida que fica e continuar. Mas este livro nem foi acabado. A vida às vezes é mesmo isso. Um livro deixado a meio. Se parares para pensar, perceberás que a vida nunca se esgota nas palavras. Nabokov não se resume aos livros que escreveu. Os livros que deixou. Estás a confundir as coisas. Só os escritores podem ser infinitos. Não duvido do poder dos livros. Trata-se apenas de respeitar um pedido, mesmo que tenha sido apenas um impulso. A arte é livre. Será assim tão livre? Vai muito além de um impulso. Quantas vezes não viste a arte ser impedida? A literatura, Por censura, a pintura, pela política, o teatro, pela falta de recursos, são livres de chegar a quem os quiser receber. por questões de ética. E a liberdade é o mais importante. Nabokov sempre soube que a sua arte estava restrita. O Lolita, por exemplo, não foi assim tão livre. E não será o original de Laura uma continuação de Lolita. Gerou polémica em todo o lado pelo seu teor sexual. Um homem casa com uma mulher que o lembra um amor mais jovem. Humbert foi esse o temor de seduz Nabokov. como Se calhar Hubert foi esse Hubert. o temor de Nabokov. Se assim for, não merecerá o mesmo destino que a obra de Lolita. Os editores abstiveram-se temendo as repercussões que o Lolita poderia ter. Compreendo. Por causa disso, Nabokov tentou queimar o manuscrito. Compreendo. Várias vezes. Aham. Vera apanhou em duas ocasiões. Compreendo. Nabokov sentiu que nunca seria livre na sua arte porque seria sempre vítima da incompreensão. Compreendo. Não compreendo. Compreendo. Não compreendo. Compreendo. Não compreendes. Compreendo. Não compreendes. Compreendo. Não compreendes. Compreendo. Não compreendes. Compreendo. Esta história não pode ser contada. Esta história tem de ser contada. O autor desta história não autorizou a sua publicação. Consequentemente, esta história não pode ser contada. O autor desta história criou o que está escrito nestas folhas e dedicou toda a sua vida à escrita, reunindo uma quantidade considerável de fiéis leitores. Esta história tem de ser contada. Este livro não está acabado. Este livro não está acabado, mas contém nele o suficiente para ter o dever de ser partilhado. Nabokov pediu a Vera que não publicasse este livro se não o acabasse antes de morrer. Nabokov começou este romance em 1975, o mesmo ano em que sofreu um acidente durante o seu exercício de caça de borboletas. Estou convicta de que foi esse o início do período de doença que só culminou com a sua morte. Era raro Nabokov partilhar detalhes dos seus romances, mas pela primeira vez começou a contar certos pormenores à família, talvez por sentir que as oportunidades de o fazer escasseariam cada vez mais. Nessa altura, Nabokov escrevia como quem tinha pressa. Como quem tinha pressa de completar a sua obra. Como quem tinha pressa de completar a vida. Uma corrente de ar provocou o resfriado fatal
e, consequentemente, a congestão pulmonar. Abrir uma janela. Estava tanto vento que fui capaz de acreditar que a história que eu queria contar viria até mim por culpa de um tornado. Depois percebi que não é possível esticar o braço e apanhar as palavras no ar. É preciso tempo para as histórias. E está tanto vento. Não faz sentido aguentar tanto tempo a mão no ar. É preciso sobreviver. As palavras dependem da vida. Pouco foi dito sobre as causas da doença que o matou. A morte dos grandes parece sempre acompanhada por um silêncio constrangedor. Até hoje há detalhes da sua morte que continuam obscuros. Foi no final da sua vida que Vera teve conhecimento das instruções deixadas para que se destruísse o manuscrito original de Laura se Nabokov não o terminasse antes de morrer. E foi A também... altura é essa em que surgiu uma série de indivíduos que se sentiu no poder de opinar e deixar ridícula a ideia de um artista à beira da morte poder decidir o fim de uma obra sua em vez de deixar ser divulgada. Houve ainda quem defendesse que, se um artista deseja destruir uma obra que considera inacabada, deve tratar de o fazer antecipadamente e de forma eficaz. Esqueceram-se, no entanto, que Nabokov não queria destruir o livro acontecesse o que acontecesse, mas sim ter tempo em vida de o terminar. Um autor pode estar em estado moribundo numa corrida desalmada contra o destino e perder na reta final. Que ironia. Às vezes acho que este livro era para Nabokov uma espécie de tentativa de se sentir inteiro antes de morrer. Por mais rápido que sejas, a morte apanha-te sempre. E nem o livro ficou inteiro a tempo. Foi assim que aprendi a vida. Com as palavras difíceis a deixarem-me zangado com a literatura. Em zangas adolescentes entre os poemas e os romances. Permiti sempre que as palavras se entranhassem no meu cérebro, na minha pele. Na esperança de que estas conseguissem organizar. Sabia que não podia fugir dessa procura que me deixava exausto, mas aceitava que, apesar de me destruir, era essa procura que me mantinha vivo. Se calhar, não era suposto esta história ser mais do que é. E se o livro for destruído? Não se estará a frustrar essa tentativa? A arte é uma forma de prolongar a vida do artista. Sabemos lá o que é a arte. É beleza e pena. Nabokov dizia que isto é o mais perto que chegaremos da definição de arte. Onde há beleza, há pena. E não podemos privar o mundo da beleza deste livro por termos pena que este não tenha sido acabado. Este livro não faz com que Nabokov continue vivo. Não há literatura suficiente no mundo que consiga preencher esse vazio. Aliás, não há literatura capaz de preencher a morte. O artista e a arte são duas coisas diferentes. O artista e a arte são duas coisas diferentes. Como a morte e a vida. Um artista morre, mas a sua arte fica. E nós temos o direito de pegar na vida que fica e continuar. Mas este livro nem foi acabado. Não, não foi acabado. A vida às vezes é mesmo isso, um livro deixado a meio. Bravo. Que metáfora tão bonita. Mas se parares para pensar, perceberás que a vida nunca se esgota nas palavras. Nabokov não se resume aos livros que escreveu. Para os seus leitores, Nabokov é isto. As palavras, os livros que deixou. As palavras Não, as atraiçoam. palavras compreendem-nos e resgatam. Não. É injusto e vulnerável tornar públicas as palavras escritas de alguém que não se pode A defender. literatura não atraiçoa. Salva-nos e salva a memória de quem a deixa. Acho que estás a tentar o impossível. Não podes voltar atrás no tempo. Não podes tentar tornar eterno o que está no passado. Parecemos estar a imitá-lo. Como o entomologista. Prendemos a borboleta com alfinetes na esperança de a guardar para sempre. De a tornar eterna. Mas não vemos o óbvio. O alfinete mata a borboleta.
livros, estaremos também a preservar a literatura? Nabokov sempre soube da importância do passado. Na outra margem da memória, página 62. Ao que parece, durante a vida inteira, tenho sentido o maior gosto em relembrar vividamente um pedaço do passado. E razões há para acreditar hereditária esta agudeza quase patológica de retrospeção. Até ele percebeu que era doentio. Percebe uma coisa? Viver no passado não te torna imortal. Damos tanta força às memórias que o presente se torna um fantasma. Nada muda, nenhum de nós morre. Isso é uma ilusão. Sinto-me pendurado na ponta deste livro e há um texto enrolado à volta do meu pescoço. Se não estivesse já morto, preocupava-me. A literatura consegue ser tão rapidamente mortífera como vital. São os livros que nos ensinam porque há uma linha a separar-nos do infinito, mesmo embaixo do sol. Só os escritores podem ser infinitos! Eu acho que estás a confundir as coisas. Eu não duvido do poder dos livros. Trata-se apenas de respeitar um pedido, mesmo que tenha sido apenas um impulso. A arte é livre. Vai muito além de um impulso que pede a destruição de um livro. A literatura, a pintura, o teatro são livres de chegar a quem os quiser receber. E a liberdade é o mais importante. A arte é livre. Bonito. Nabokov dizia até que viver no hotel era a maneira que tinha de confirmar o seu hábito preferido, o hábito de ser livre. Não seria a escrita também uma forma de ser livre? Será assim tão livre? Quantas vezes não viste a arte ser impedida? Por censura, pela política, pela falta de recursos, por instituições que inferiorizam o poder da arte em prol do seu, por questões de ética. Nabokov sempre soube que a sua arte estava restrita. O Lolita, por exemplo, não foi assim tão livre. Gerou polémica em todo lado pelo seu teor sexual. E não será o original de Laura uma continuação do Lolita? Um homem casa com uma mulher que o lembra um amor mais jovem. Humbert surge como Hubert. Se assim for, não merecerá o mesmo destino que a obra de Lolita? Se calhar foi esse o temor de Nabokov. Não, o de não estar terminado, mas o facto de abordar a mesma temática. O medo de ser confundido com as histórias que contava. O de trazer outra vez personagens imorais. Lolita nunca foi uma história sobre sexo. É uma história sobre amor. Sobre o lado mau do amor. Talvez. Sobre obsessão, sobre doença. Não escrevi por ter alguma mensagem moral ou por me identificar com o personagem. Escrevi apenas pelo prazer de escrever. E Lolita é só uma figura da minha imaginação. Não representa nenhuma fantasia perversa que guardei comigo. O que escrevi não revela os meus segredos, nem pretende ser autobiográfico. Representa apenas um modo como eu vejo o mundo. Se o que escrevo é perverso ou cruel, porque o mundo tem um lado perverso.
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. She was low, laying low in the morning, standing 4 feet 10 in one sock. She was Lola in slippers. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line, but in my arms she was always Lolita. E os editores abstiveram-se, temendo as repercussões que o Lolita poderia ter. Por causa disso, Nabokov tentou queimar o escrito. Várias vezes, Vera apanhou-o em 2 ocasiões. E Nabokov sentiu que nunca seria livre na sua arte, porque seria sempre vítima da incompreensão. E porque seria sempre dependente da aprovação do seu valor por instituições externas. Compreendo. Não compreende! Não compreendo. A arte é a única coisa que importa na vida. O que é que achas que aconteceu? Sei lá! Nem sei quanto tempo terá passado. Está sempre sol. Será que o planeta parou de rodar? Se parou ou não, não sei. A única coisa que sabemos é que ninguém nos está a escrever. Será que o Nabokov tirou férias? Estará doente? Pior. E se ele já não gosta da história? Achas que vai começar a apagar personagens? Achas? Se quiser, não me apague! Já não estou aqui a fazer nada! Estás louco? Ele não me pode apagar? Tu queres ser apagado? Já tenho o meu quadro negro interior. Como assim? O que é que isso quer dizer? Capítulo D1. O aluno que deseja morrer deve aprender em primeiro lugar a projetar uma imagem mental de si próprio sobre o seu quadro negro interior. É por minha culpa que queres morrer? Desculpa. 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 Olha, eu posso pedir desculpa 1000 vezes. Mas a verdade é que eu não sei se isso será sentido. Se ainda está tudo por escrever. Lolita. Livro, arte, Lolita. infinitos. Lolita.
palavra, arte, peão, ética, borboletas, livre, pressa, ética, palavra, lolita, peão, pressa, lolita, infinito. lolita. Nabokov dependia sempre da opinião de Vera em relação ao que escrevia. E agora não conseguem decidir se este livro deve ser publicado ou não. Se estarão a respeitar a memória de Nabokov. Hello. Como estás? Não consegui telefonar-te, meu amor. Mas hoje recebi finalmente a tua maravilhosa, estelar carta. Sabes, somos terrivelmente semelhantes. Nas cartas, por exemplo, ambos gostamos de 1. Utilizar subtilmente palavras estrangeiras. 2. Citar frases dos livros preferidos. 3. Traduzir impressões de um sentido, uma visão, para outro, como o palato, por exemplo. E 4. Pedir desculpa no final por alguma falta de noção imaginária. Escreveste tão bem sobre ti própria. Eu vi-te, de facto. E quis tocar-te ainda mais. E quanto à máscara, não ouses usá-la. Tu és a minha máscara. Meu Deus. Como gostava de te ver agora. Meus queridos olhos. Eu não sei o que faço quando te conseguir ver. Nunca será falta de respeito colocar as palavras no centro de tudo. Isto das palavras é como um salto mortal ao centro do mundo. Nem sempre se acaba na posição certa para tomar certas decisões. Sabes, há um entendimento secreto no modo como as pessoas leem o seu livro preferido. Como um tropeço. Tropeçamos nas palavras, mas levantamos, capazes de as escrever 1000 vezes nas paredes, como um castigo que queremos que nos atormente para o resto da vida. Um naufrágio que nos salva. A verdade é que Nabokov pediu que queimassem o livro quando ele morresse e Vera não o fez. Se não o fez, não foi por ter tomado conscientemente essa decisão. Foi apenas por alguma espécie de procrastinação. Procrastinação talvez por falta de coragem, sim. Ou por amor. Por um amor às palavras do seu amor necessário para aquilo que a memória não conseguirá guardar para sempre. Uma procrastinação como resultado de epopeias entre a coragem e o cansaço. A nossa vida continua. Os dias correm no sentido normal do relógio. Mas não podemos deixar de pensar que chegamos sempre tarde, que somos sempre tarde. Nabokov já não pode acabar este livro. Já não há tempo. Continuarmos agarrados a um livro inacabado já não muda nada. Mais triste que um artista morrer de doença, será mesmo morrer do cancro do esquecimento? Até quando pode a memória sobreviver? Até quando pode a memória apegar-se a uma alma, tornar-se parte dela, decorar cada cor, cada traço, cada caminho desta cidade que foi só dela e em cada sombra encontrar o caminho de regresso a casa? Trocamos palavras pela memória em exercícios simbólicos e negamos o que o tempo faz às pessoas e como ele nos rejeita.
E esses símbolos tornam-se raízes. Raízes que se agarram ao peito. Memórias que se prendem debaixo da própria pele. E se as palavras são o que sobra de nós, então são também tudo aquilo que significamos. Laura sobreviveu aos murmúrios do tempo. Apesar de tudo, a caixa onde Nabokov guardava as fichas que contêm esta história permaneceu intacta. Mesmo quando tentamos abandoná-la, Laura não nos abandona a nós. Assume! Assume que queres a publicação deste livro por acreditares que será uma forma de manter Nabokov vivo. Aceita que este livro nunca conterá mais do que aquilo que fica por dizer. Quão inútil será tentar ressuscitar mais vezes do que as vezes em que morremos. E as borboletas? As borboletas! Sim, as borboletas. Nabokov descobriu uma espécie autóctone de borboletas e quando quiseram pôr essa descoberta em risco por causa da construção do centro comercial da única zona onde essa espécie existia, Vera defendeu. Foi sempre contra a construção. Defendeu sempre a espécie. Por que não defende o livro? É diferente? Oh, será assim tanto? Defendeu a memória de Nabokov, o entomologista. Mas não defendeu a memória de Nabokov, o escritor! Defendeu a memória do seu marido! Defendeu a memória de um pedido! Não confundas as coisas! É triste. O quê? A memória. Então? Tanto simboliza aquilo que fica, como aquilo que se perde. Mas pelo menos é algo que aconteceu. A memória é mais real do que a imaginação. Olha só para nós. Não somos mais do que imaginação. Se este livro não for publicado, nem isso somos. Mas se formos publicados, seremos mais do que isso. Somos a tristeza de não passar de uma ameaça. Falas de imaginação como se fosse pouco. E não é menos do que a memória? Não sei. Acho que somos um ajuste de contas. Acho que isto dos livros, da imaginação, foi uma forma de ajustar contas com os acontecimentos que tinham destruído as memórias do passado. Uma forma de reconstruir. Às vezes é melhor reconstruir um local do que lá regressar. É normal um escritor aproveitar-se disso para reescrever parte da sua história. Pôr a arte à frente da vida? Eu não percebo porque continuamos a discutir a publicação de outro livro de alguém tão perverso. Eu não percebo porque é que ainda discutimos isto. Um artista e a sua arte são coisas diferentes. Sim,
Negas, então, os paralelos que existem entre o enredo e a própria biografia de Nabokov? Humbert. Humbert. Personagem com fascínio por ninfetas. É um professor de poesia francesa que emigra da Europa para os Estados Unidos. Nabokov é exilado da Rússia e deu aulas de literatura europeia. O personagem vê a sua primeira paixão juvenil a ser interrompida pela morte da mesma, e Nabokov, ao ter de sair da Rússia aos 17 anos, vê-se obrigado a deixar o grande amor da sua juventude de um dia para o outro. A literatura é invenção. Ficção é ficção. Chamar uma história verdadeira é um insulto, tanto para a arte como para a verdade. É claro neste livro que Nabokov transcreve algumas das suas próprias dores e desejos, que porão fim ao seu sofrimento. As dores do personagem Philip White são muito semelhantes às de Nabokov, depois do acidente. De qualquer forma, isso pouco importa. O valor literário de uma obra não se deve prender à correspondência do seu enredo à biografia de quem a escreve. Lolita foi um marco na história da literatura do século XX. É perverso! Isso sim, o Lolita e muitas outras obras. Falamos de Lolita, mas Nabokov inseriu o tema da pedofilia em muitos dos seus livros. Parece que tinha uma obsessão com o comportamento do pedófilo. A humanidade não precisa de mais livros perversos. Ou então, em vez de pensarmos em Nabokov como o pedófilo, poderíamos pensar no autor como uma criança que tenta compreender o motivo do abusador. E assim percebe-se que o autor cria um narrador que se coloca no lugar do abusador. Neste livro de memórias percebemos que a sua relação com o tio Hulk era fora do normal. Nabokov fala das visitas do seu tio à sua escola, dando a entender, propositadamente ou não, que o seu tio apresentava características que encontramos representadas nos seus personagens mais polémicos, incluindo semelhanças com a idade e motivo da morte de Humbert. Estás a tentar arranjar desculpas. Ou se calhar estamos só a complicar e a tentar encontrar motivos mais profundos que os motivos reais. Na outra margem da memória, página 45. Cito. A mãe de Antoinette, Elisabeth Ney Fischer, era filha de Regina, nome de solteira Hartung, filha de Johann Heinrich Hartung, testa de ferro de uma conhecida editora de Königsberg. Elizabeth foi de famosa formosura. Depois de se divorciar de Justiça Kraun, seu primeiro marido e filho do compositor, casou-se com Christian August von Steinmann, poeta menor, e era, como lhe chama a minha fonte alemã, a maternal amiga de Heinrich von Kleist, escritor bem conhecido, que aos 33 anos se apaixonou pela filha dela, Hedwig Marie, mais tarde von Neufeld, de 12 anos de idade. Diz-se que antes de fazer a viagem a Fanmesi, para levar a cabo um entusiasmado pacto de suicídio a meias com uma senhora doente, procurou a família para um adieu, mas não foi atendido, porque era na casa dos Steinmanns, dia de Barrela. É verdadeiramente notável a quantidade e a diversidade de contactos que os meus antepassados tiveram com o mundo das letras. Fim de citação. Afinal, Lolita pode não passar de uma história inspirada nos seus antepassados e não na sua própria vida. Um escritor é acusado de ser perverso, quando na realidade apenas observa o mundo à sua volta. A verdade é que nunca saberemos os motivos. Nabokov era contraditório, provavelmente até de propósito. Ora dizia que não tinha moralismos, como se afirmava como um moralista feroz. Nunca saberemos. Se calhar escondia algum motivo. Se calhar tentava apenas chamar a atenção para os comportamentos dos pedófilos. Nunca saberemos. Mas também não é isso que importa. Um escritor escreve.
mais do que isso. Por exemplo, um dia escrevi sobre borboletas. Mas não era só isso. Não. Era sobre as coisas que importam. Um dia escrevi sobre dedos amputados. Mas na verdade queria escrever sobre uma dor que não acaba. Agora, as borboletas não importam a toda a gente. E a maioria das pessoas nunca pensam nos seus dedos. São inteiros. A dor do escritor é aceitar isso. Em entrevista, ao responder sobre a motivação da escrita do Lolita, Nabokov afirmou, cito, gosto de criar soluções para os problemas narrativos que crio. É uma história, não complique. E digo mais! O original de Laura é um livro com grande teor depressivo. Acha muito que Nabokov não se encontrava em condições para continuar a publicar livros. Ele estava a morrer! Queria um livro feliz. Na outra margem da memória, página 16. O seu livro de memórias. Tudo tentei, exceto o suicídio. Despi-me da identidade para passar a convencional fantasma e a deambular por domínios que já existiam antes de me conceberem. Fim de citação. A literatura não tem de alegrar. Às vezes é só um despertar da consciência. Trata-se de um autor perverso e deprimido. A arte é livre. Sexual. Memória. Morrer. Vivo. Checkmate. Sexual. Passado. A arte é livre. Morrer. Memória. Passado. Checkmate. Se ele nos escrevesse, seria mais fácil encontrá-las. Sinceramente, já não sei. A verdade é que não tivemos escolha. Eu não tive escolha em relação ao que a minha personagem se tornou. Nascemos condenados. O que é que vão pensar de nós quando lerem a história? Hã? Eu traí-te. Tu estás infeliz e a morrer. Pá! 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 Não te preocupes. Começo a achar que nada mais vai acontecer. Não nos devem querer publicar. Desistiram de nós? Não somos nem aquilo que nascemos para ser. Pá!
solução? Então, Acabamos nós a história. como assim? Não é possível. É sim. É a nossa oportunidade. Podemos acabar a nossa Não história. vale a pena. Só temos de pensar como ele. Como se fôssemos um desafio. Como se estivéssemos na mão dele. Peão para E4. Ça, c'est moi à te demander pourquoi tu t'es marié avec moi. Não percebo porque me perguntas isso. Já não é importante para acabar a história. Peão para F4. Será captado por peão preto. Ça, c'est moi me sacrifier pour toi. Je te demande pardon. Tu comprends pas? Bispo para C4. Rainha para H4. Rei para F1. Peão para B5. I can't understand why you want me to forgive you. You couldn't change anything even if you wanted to. Cavalo para F3. Je te demande pardon parce que je ne voulais pas briser ton cœur. Je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas te faire mal. Não! Não podes continuar a história assim. Isso é uma lamechice. Mas eu tenho que mostrar algum sentimento. Senão tu continuas infeliz e vais ficar um monstro. Deixa isso! Isso vai acabar por te destruir. Não vale a pena. Estou velho e doente. Faz o que quiseres com a história. Se conseguires acabar como quiseres. Eu só quero ficar em paz. Se isto não passa de mais um desafio narrativo, como Nabokov afirmava que gostava de criar, então temos de lhe dar um fim. Solucioná-lo. Mais do que criar desafios, Nabokov gostava de facto de os solucionar. Publicar um livro antes de estar terminado é como publicar um desafio sem a solução. Pois, mas neste caso o desafio não é meramente narrativo. O desafio aqui é a publicação em si. E ele sabia disso. Deve estar a divertir-se agora, a ver como as pessoas tentam chegar à solução na ausência do autor. Não te acho um monstro, sabes? Sei. Mas se calhar gira. Continua a história. Sometimes you do the best you can. Oh, it's no time to reach humility pie. To love your neighbor in the eye. Even when you knew when you needed a hand. Sometimes you do the best you can. Now it is a silver, even of that. When you're loving your living, oh, you wish you would have. You gotta sit down, but until you're ready to stand. Sometimes sometimes you do the best you can. Ça, c'est moi à danser comme ma mère. Peão para B5. I couldn't hate you. Talvez pudéssemos ter um destino diferente. Continua a história. Oh, não te iludas. Não podemos mudar o passado? Pensa nisto como um jogo. Tentamos ser as melhores jogadas. Tentamos ser imortais, mas não podemos mudar as jogadas anteriores. Somos as únicas peças deste tabuleiro. Achas que sozinhos mudamos alguma coisa? Peão para H. Uau.
Um personagem menos importante pode mudar o rumo da história. O peão pode encurralar a rainha. Ça, c'est moi à te coincer. À coincer toute l'équipe adversaire. C'est moi à te dire qu'on ne peut pas jouer qu'avec notre futur. Et ton futur doit être différent du mien! Nós estamos a jogar juntos para o mesmo futuro! Jogamos juntos para que a história acabe, só isso. Acaba a história então. Acaba comigo. Não será tudo isto apenas mais uma partida de Nabokov? A sua última piada? O seu último jogo mental? Sempre se soube que Nabokov era fã de partidas de Dia das Mentiras, de jogos de palavras, de desafios codificados. O seu estilo de escrita era conhecido por englobar pistas encriptadas, anagramas e acrósticos nos seus romances. Estou a lembrar... Eu disse muito concretamente que queimasse o livro! Não foi nenhum código ou pista de um livro! Os códigos dele sempre foram além dos livros. Recorde-se, por exemplo, quando Nabokov convenceu um crítico a escrever sobre um poeta que nem sequer existia. Quando lhe perguntaram por que inventara tal história, Nabokov apenas respondeu que a verdadeira arte é fantasticamente enganosa e complexa. E tal como a arte, Nabokov afirmava que também a natureza do homem é enganadora. Caros senhores, toda esta história dos seus jogos mentais pouco interessa para o caso. Nada disto torna mais épico o facto de se querer publicar uma história sem o consentimento do autor. Mas e se tudo isto for a forma de Nabokov consentir a publicação do livro, fazendo-nos perceber que tudo no homem engana, mas que tudo no homem é desafiante? És assim tão cínico? Acreditas mesmo que Nabokov seria assim tão óbvio? Estás à procura de um sentido escondido que não existe. A tentar salvar palavras que não pediram para ser salvas. Eu não te percebo. Não publicar este livro é como deixar fechada uma caixa de surpresas. Porque se era a única surpresa a acontecer, é a caixa continuar fechada. Não podes adivinhar a vontade escondida de alguém. Não tens padrões étnicos. Guias-te pelos padrões dos homens. E esqueces-te de todos os outros que não podemos nem temos de entender. Nenhum homem deveria esconder a sua alma. E aquilo que tu queres é proibir o mundo de conhecer mais um pedaço de alma de um autor. Um livro fechado é sempre uma história por contar. Enquanto não abrirem, cada um há de ter a sua. E esta não será importante. Uma história pode ser definida pelo que conta, mas também pelo que esconde. Talvez seja esse o objetivo desta. Continua, não tenhas medo. Não sei se sou capaz! Não sabemos sequer de que são feitos os homens. Nós somos sonhos incompletos de alguém. Nem sequer somos uma tentativa frustrada de sermos inteiros. Nas veias não nos corre sangue. Apenas palavras. Nem podemos ser nós a escolher. Tenta. Se ninguém tentar, ficaremos assim para sempre. Não tenhas medo. Dá-me o fim que tu quiseres, mas só te peço que me dês um fim. Só tu sabes o meu nome. Só tu sabes que eu sou suficiente para me deixar de ser o que quer que seja. Mas não é justo eu dar-te um fim. Eu não sou Deus. Seria maior a angústia de continuar a existir num lugar onde não estás. Talvez aqui o Deus que decide seja diferente. Só nos livros dizer pode ser fazer. Rainha, para F3. Philip Wilde confronta a sua mulher, que o vai deixar definitivamente. Embora ele ainda não saiba. Tu sais, Philippe? Tu sais? Não? Mas ele não sabia de nada.
Ele nunca sabia de nada. Preciso cercar as peças pretas. Bispo, avança para F4. Continua, não hesites. Faz checkmate. Mata-me. Acaba com a minha personagem. Cavalo para C3. E se tu sobrevives? As pessoas podem ser as mesmas no tempo, mas nunca se mantêm iguais. Talvez eu possa mudar. Ou talvez tu possas ser feliz com outra pessoa, continuar o teu percurso. No one can keep going when the body no longer walks. Tu vês este livro como um desafio. Eu vejo como algo autobiográfico. As dores do personagem Philip Wilde são muito semelhantes às de Nabokov. E tal como Nabokov pede a destruição do livro, Philip Wilde procura o mesmo para si próprio. Caros senhores, permitam-me que vos cite a página 111 do livro cuja publicação questionamos aqui hoje. Nota de Wilde. Um processo de auto-obliteração efetuado à custa da força de vontade. O prazer a rear o êxtase quase insuportável vem de sentir a vontade de trabalhar numa nova tarefa. Um ato de destruição que desenvolve, paradoxalmente, um elemento de criatividade na aplicação totalmente nova da vontade totalmente livre. Aprender a usar o vigor do corpo para obter a sua própria eliminação. Vitalidade de pernas para o ar. Sendo que no mesmo livro encontramos mais à frente uma nota que diz apenas Nirvana igual a extinção do eu. Como No é que... entanto, logo a seguir a essa nota podemos ler a treta e misticismo religioso da sabedoria oriental. Ou ainda, umas páginas antes, na página 95. Goze a destruição, mas não se demore nas suas ruínas. Não vá desenvolver alguma doença incurável e morrer antes de estar pronto para morrer. É cada vez mais claro que neste livro o desafio está tanto na narrativa como fora dela. Isto é mais um jogo de Nabokov, como os problemas de xadrez de que Nabokov tanto gostava. Mais do que do jogo. Nabokov gostava de encontrar problemas de xadrez. Na outra margem da memória, página 240. Leia-se. Constrói-se uma situação no tabuleiro e o problema é arranjar maneira de dar checkmate às pretas com um certo número de jogadas, em geral 2 ou 3. É uma arte magnífica, complexa e estéril. Ou ainda, de facto, a maioria dos jogadores de xadrez, tanto mestres como amadores, apenas se interessa por enigmas altamente especializados, elegantes e fantasiosos. Embora apreciem o problema que esconde uma armadilha, ficam desconcertados de todo quando alguém lhes pede para inventar um. Não percebo. Não? Eu não percebo a pertinência dos problemas de xadrez neste ponto da discussão. Mas mais à frente, o próprio autor, com licença, obrigada, explica como a escrita se relaciona. Cavalo capta peão em G7. Avança! Check. Duas jogadas e checkmate. Acaba comigo. Dá-me um fim, continua a tua história. Estás a ser cobarde. Achava-te um homem de grandes atos heroicos. Crente. Não praticante. Rainha para F6. Sacrifica-se uma peça para se ganhar um jogo. Na outra margem da memória, página 242, cito: mas de que me vale, no entanto, falar da composição de problemas? Ao que parece, as palavras não chegam para dar verdadeira ideia do que é o centro estático de um tal processo.
e que pontos de ligação possui com várias outras, mais amplas e fecundas operações de espírito criador, desde traçar o mapa de perigosos mares até ao ato de escrever um destes romances, onde o autor, num acesso de loucura lúcida, fixa a si próprio certas regras únicas do género que depois cumpre, certos obstáculos de pesadelo que transpõe com o deleite de uma divindade construtora de um mundo vivo a partir dos mais impensáveis elementos, rochas e carbono e cegas palpitações. Há sempre alguém que se tem de sacrificar. Não posso ficar parada nesta história para sempre. Deixa-me tentar ser imortal neste livro. Só assim posso ganhar vida. Talvez não a vida como ela é, talvez não com o sangue a correr no sentido do relógio, mas vida! Num lugar onde serei eterna. Nas bibliotecas das pessoas. Avança. Acaba esta história. Até posso concordar que tudo isto seja um jogo de Nabokov. Mas acho que é a altura de percebermos que não vamos conseguir. Caro Sr. McCormick, escrevo para explicar algumas coisas sobre o meu livro Na Outra Margem da Memória. Trata-se de um novo tipo de autobiografia, uma espécie de híbrido entre biografia e novela. Um novo género que envolve uma história de mistério, onde o mistério é o próprio homem.